Bom, este é o meu segundo vídeo de uma série de vídeos onde eu apresento alguns fundamentos com relação ao teste de análise variância, ou ANOVA. Bom, esse teste de análise variância ou ANOVA, ele é utilizado quando desejamos comparar as médias populacionais a partir de 3, 4 ou mais amostras independentes. Ok? Bom, eu apresento aqui simbolicamente a seguinte situação. Eu quero comparar 4 populações, podem ser populações associadas a resistências mecânicas de materiais fornecidas por quatro fornecedores tradicionais de uma determinada empresa, determinada indústria. Eu quero comparar as resistências mecânicas de forma a avaliar se existe diferença significativa entre os produtos desses 4 fornecedores. Bom, nesse fragmento de planilha, nessa tabela, nós temos o que seriam os resultados de 5 ensaios para cada uma das 4 amostras, onde para o primeiro fornecedor os 5 ensaios resultaram numa resistência média de 19,5. Eu não vou a princípio me preocupar em colocar qual é a unidade de resistência mecânica. Para o segundo fornecedor, uma resistência mecânica média de 24,3, para o terceiro 22,8, para o quarto 21,2. Onde o que se deseja saber é se existe diferença significativa entre esses 4 fornecedores com relação à resistência mecânica média de seus produtos. Bom, o teste de análise de variância, ele pode nos dar 2 respostas. Uma, a resposta associada à hipótese nula, a de que não existe diferença significativa entre as 4 populações, considerando-se os valores amostrais. A segunda resposta possível é de que existe alguma diferença significativa. O que o teste de análise de variância não nos diz é, havendo uma diferença significativa, onde está essa diferença significativa? Está da amostra 1 para a amostra 2, ou da amostra 1 para a amostra 3? Ou existem diversas diferenças significativas? Okay? Esse tipo de pergunta necessitaria de um teste de um ensaio complementar. Mas por enquanto, vamos considerar que no nosso teste hipótese queiramos apenas avaliar se não existe diferença significativa, hipótese nula, ou se existe alguma diferença significativa, a hipótese alternativa. Bom, a avaliação da existência ou não de diferenças significativas pelo teste ANOVA vai envolver cálculos de diferenças, de distâncias e diferenças elevadas ao quadrado, aos respectivos quadrados, que vão se transformar em médias. Nós vamos estar avaliando diferenças dentro de cada amostra. Essas diferenças serão calculadas a partir das médias amostrais, como se nós estivéssemos calculando a variância de cada amostra. E isso está sendo feito aqui na parte de baixo. Então, por exemplo, para a amostra número 1, onde a média amostral é 19,5, nós temos o cálculo dos quadrados, as diferenças dentro do grupo 1, que seria a primeira amostra, da seguinte forma. O primeiro componente, 18,5, a sua distância com relação à média amostral, essa distância elevada ao quadrado. O mesmo com relação ao segundo componente, e assim por diante. Então, para essa primeira amostra, nós temos lá abaixo a soma dos quadrados dentro da amostra número 1.
E fazemos o mesmo para a amostra 2, para a amostra 3 e para a amostra 4. Essas 4 somas são totalizadas no que nós chamaremos de soma dos quadrados dentro dos grupos, sigla SQD. Essa soma dos quadrados dentro, ela vai alimentar então o que vai ser a nossa tabela, denominada tabela de análise de variância ou tabela nova. Essa tabela nova, ela tem uma primeira coluna com os rótulos. Primeiro, o topo, identificando qual é a fonte de variação que nós estamos avaliando. Essa fonte de variação pode ser entre os grupos, mas no nosso caso, o que eu estou comentando agora, é a fonte de variação dentro dos grupos. Estamos avaliando a variação dentro de cada um dos grupos e estamos chegando à soma dos quadrados, o SQD, soma dos quadrados dentro, igual a 97,50. Então esse é o primeiro valor que nós estamos a adicionar nessa tabela de nova, tabela de análise de variância. Ok? Essa soma dos quadrados dentro dos grupos, ela se transformaria em uma medida de variância. De que forma? Dividindo o seu valor pelo número de graus de liberdade correspondente, que corresponde ao somatório dos graus de liberdade de cada uma das amostras. Então, a primeira amostra tem 5 componentes, grau de liberdade 4. A segunda amostra, idem. A terceira e a quarta. Então, o número total de graus de liberdade vai ser o somatório de 4 com 4. 4 dá 16. Nós também podemos chegar a esse número de graus de liberdade 16 da seguinte forma: o número total de registro das amostras, que é 20, menos o número de grupos, 4 grupos. 20 menos 4, 16. Então temos duas formas de calcular o número de graus de liberdade para transformar a soma dos quadrados dentro dos grupos, SQD, na respectiva média, média dos quadrados dentro dos grupos, que aqui corresponde a 97,50 dividido por 16. Então esse valor de 6,09 ele vai ser a nossa medida correspondente à variância. É uma medida de variância dentro dos 4 grupos. Essa medida de variância dentro dos grupos, ela vai ser confrontada com a medida de variância entre os 4 grupos. Então vamos agora à medida de variância entre os 4 grupos. Primeiro calculando a soma dos quadrados entre grupos. Como é que realizamos essa soma dos quadrados entre grupos? Temos a média do grupo 1 com a média do grupo 2, a do 3 e a do 4, gerando uma média das médias. A média das 4 médias. A próxima etapa é calcular os quadrados das diferenças entre cada uma das médias e a média das médias e multiplicar esses quadrados de diferenças pelo número de componentes de cada amostra. Então, por exemplo, com relação à amostra 1, cuja média deu 19,5, o quadrado das diferenças vai corresponder ao quadrado da distância entre 19,5 e a média das médias. Esse quadrado multiplicado por 5, eu tenho 5 componentes na amostra 1. O mesmo sendo feito para a amostra 2, para a amostra 3 e para a amostra 4. E vamos fazer um somatório de todos esses quadrados diferentes. O resultado desse somatório é o que vamos denominar de soma dos quadrados entre grupos, e vamos representar pela sigla SQE. Essa soma dos quadrados entre grupos vai alimentar então a segunda coluna
E a segunda linha da nossa tabela nova. Fonte, variação. Variação entre grupos, soma dos quadrados entre grupos, o S que é 63,29. Esse S que é essa soma dos quadrados entre grupos vai se transformar em uma medida de variância, a média dos quadrados entre grupos, dividindo seu valor pelo número de graus de liberdade respectivo. E para o cálculo da média dos quadrados entre grupos, o número de graus de liberdade é simplesmente o número de grupos menos 1. Temos 4 grupos, temos 4 amostras, o número de graus de liberdade sendo 3. Então, a soma dos quadrados entre grupos, 63,29, dividido pelo número de graus de liberdade 3, nos dá a média dos quadrados entre grupos, 21,10. Ok? Bom, a próxima etapa é a comparação entre essas duas medidas de variação. Variação entre e variação dentro. Essa comparação, ela não se dá por subtração, por diferença, mas se dá por divisão. Porque eu vou estar mostrando no próximo vídeo que nós vamos utilizar uma nova estatística, a estatística F, para compararmos duas medidas de variância, a variância entre com a variância dentro, para avaliarmos se existe uma diferença significativa entre essas duas variâncias. Ok? Bom, por enquanto, o que eu posso dizer aqui a mais nesse vídeo? Que ao dividirmos a média dos quadrados entre grupos, que é a medida de variação entre os grupos, pela média dos quadrados dentro dos grupos, que é a medida de variação dentro dos grupos, nós chegaremos à medida, a estatística F, correspondendo aqui, para esses valores, ao valor de 3,46. Essa estatística F, ela está sendo calculada da seguinte forma. Nós estamos dividindo as fontes de variação entre grupos, numerador, pelas fontes de variação dentro dos grupos, o denominador. Quanto maior for a variação entre grupos, ou seja, quanto maior for a distância entre as médias dos grupos, maior vai ser a estatística F. Por sua vez, quanto maior for a variação dentro dos grupos, menor vai ser a estatística F. Então, por exemplo, eu tenho aqui outros valores simbólicos hipotéticos das 4 amostras, onde vocês vão observar que estes valores hipotéticos, novos valores hipotéticos, resultariam nas mesmas médias amostrais e resultariam, em consequência, na mesma soma dos quadrados entre grupos e na mesma média dos quadrados entre grupos. O que vai ocorrer diferente é que a soma dos quadrados dentro dos grupos, ou seja, a medida de variação dentro dos grupos, vai se modificar. Então, por exemplo, eu vou lançar aqui um primeiro conjunto. Observem também à esquerda o que ocorre no gráfico de box plot para as 4 amostras. Então, vamos considerar aqui, observar que eu tenho agora os gráficos de box plot com determinadas alturas nas suas caixas. E eu tenho uma soma dos quadrados dentro de 135,20, se traduzindo em uma média dos quadrados dentro igual a 8,45. Essa média dos quadrados dentro, o denominador, e a média dos quadrados entre o numerador me dá a estatística F, agora de 2,50. Eu vou agora realimentar a tabela com os valores originais. Observem que os gráficos de box plot ficaram com as suas caixas mais estreitas, o que significa amostras com menores variações dentro, menores dispersões,
O que ocorreu com a soma dos quadrados dentro? Diminuiu de 185,20 para 97,50. O que ocorreu com a média dos quadrados dentro? Diminuiu de 8,45 para 6,09. O F-stat, a estatística F, por sua vez, aumentou de 2,50 para 3,46. O F-stat está aumentando, porque o denominador do F-stat está diminuindo. E o denominador do F-stat está diminuindo, que a soma dos quadrados dentro dos grupos está diminuindo. Vou incluir agora o que seria a simulação de outras 4 amostras. Então agora observem, são amostras que serão resultando das mesmas médias amostrais, na mesma soma dos quadrados entre, mas com um valor menor ainda da soma dos quadrados dentro. Então eu estaria aqui, simbolicamente, apresentando 4 amostras com as mesmas médias, mas com variações dentro menores. Observem os respectivos box plot com caixas mais estreitas. Eu tenho agora uma chance maior de identificar alguma diferença entre a amostra 1 e a amostra 2, por exemplo. E o último grupo. A mesma soma dos quadrados entre, mas uma soma dos quadrados dentro bem menor, agora de 10 unidades. Observe que o nosso F-stat aqui chegou a um valor bem alto, 33,75. Observem as caixas box plot com larguras bem menores. Então nós teríamos visualmente aqui maiores condições de identificar diferenças que pareceriam significativas entre as amostras. Ok? Eu vou voltar então agora gradativamente a valores onde as amostras teriam maiores variações dentro. Então, por enquanto, as menores variações dentro, resultando em um F-stat tão alto quanto esse, 33,75. Vamos ao exemplo amostral anterior, com uma variação dentro de cada amostra um pouquinho maior. Então, amostras com valores um pouco mais dispersos, ou seja, amostras com variâncias um pouco maiores, resultando um F-stat menor. Voltando um pouco mais, agora amostras com a variação dentro um pouco maior, resultando um F-stat de 3,46. Por último, o que seriam as amostras com a maior variação dentro, isso para o nosso exemplo, resultando um F-stat menor ainda, ok? Então observem que essa estatística F, o F-stat, que vai ser o que está sendo calculada, dividindo-se a média dos quadrados entre pela média dos quadrados dentro. Esse F-stat ele diminui quando a variação dentro dos grupos aumenta. Quando a variação dentro dos grupos aumenta, nós podemos, pelo box plot, observar que se torna mais difícil a nossa missão aqui de identificar se existe uma diferença significativa, alguma diferença significativa entre as 4 amostras. Ok? Então, por enquanto, chegamos ao F-stat. No próximo vídeo eu vou mostrar como avaliar esse F-stat e concluir nosso teste post. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.